Paz, igreja, amém? Queria continuar orando também, feche teus olhos. Pai, nós só podemos te agradecer por todo o teu amor, por tudo que o Senhor já fez, por ter se revelado a cada um de nós de maneiras tão interessantes, tão únicas, Senhor, e ter nos ajuntado em torno de Ti. Nós não temos motivo algum para duvidar de Ti, Senhor. Nesse momento nós queremos continuar te adorando. E pedimos para que o Teu Espírito Santo nos leve em espírito a esse lugar em Ti, a esse jardim selado, a esse lugar que o Senhor preparou para que nós possamos nos encontrar contigo. Nós queremos ser, Senhor, aqueles que trazem alegria ao Teu coração. Nós queremos ser aqueles na qual a sua alma se compraz. Nós queremos viver um estilo de vida, Pai, que seja luz, ao qual o Senhor possa usar para sinalizar essa geração em direção a Ti. Portanto, Senhor, imprime a Tua glória em nossas vidas, imprime o Teu caráter, imprime a Tua essência em cada um de nós. E que apesar de toda e qualquer circunstância que possa nos cercar, se nós estamos em Ti, a Tua luz, a Tua sombra nos protege. Leva-nos, Senhor, a esse lugar. E que a nossa adoração suba, Senhor, como incenso agradável a Ti, em nome de Jesus. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me tome em Tuas mãos e mostra-me o Teu reino. Te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a Tua tenda, o Teu altar, a Tua casa seja o lugar onde Tu és adorado noite e dia. Eu estou em Ti, Tu estás em mim. Como foi no Teu jardim, Senhor, Tu és santo. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me tome em Tuas mãos e mostra-me o Teu reino. Com meu corpo eu Te glorificarei, te
do meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, tu és santo, tu és santo, Deus, tu és santo, tu és santo. Você pode se colocar de pé e adorar junto comigo. Tu és santo, tu és santo, Deus, tu és santo, tu és santo, Senhor, tu és santo, quero ser como tu és, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Deus. As vozes. Tu és santo. Seguirei aonde você for, como um filho segue ao pai. Eu
te seguirei aonde você for, como um filho segue ao Pai. Chama no Senhor. Eu te seguirei aonde você for, como um filho segue ao Pai. Eu te seguirei aonde você for, como um filho segue ao Pai. E o Senhor nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim, sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu te seguirei aonde você for, como um filho segue ao Pai. Eu te seguirei aonde você for, como um filho segue ao Pai. Eu te seguirei aonde você for, como um filho segue ao Pai. Santo Deus. Nós pedimos mais, Senhor, mais de Ti, mais de Ti. Vem enchendo cada um de nós com a porção que Tu sabes nós precisamos. Só Tu sabes, Senhor. Só Tu sabes que nós precisamos. Portanto, nós pedimos, Senhor, enche-nos daquilo que Tu sabes nós precisamos. Enche-nos de cura, de saúde. Queremos ser uma geração curada, Senhor. Clamamos por céus abertos sobre esse lugar e saúde vindo sobre os corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar teu assento, querido, fica à vontade. É um prazer poder estar aqui de novo. Quando a gente fala de saúde espiritual, às vezes eu falo por mim mesmo. Muitas vezes eu já falei, mas eu já tenho saúde espiritual, eu não preciso de cura. Porque a gente acha que às vezes cura é só para quem está doente. E sabe, até as pessoas que estão saudáveis, elas se preocupam em manter a saúde. Aliás, as pessoas que mais se preocupam em manter a saúde não são as doentes. Porque a doente, muitas vezes, ela não quer ser tratada. As pessoas que têm saúde espiritual, essas sim se preocupam em se manter saudáveis. Então, quando a gente fala de cura no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, você não precisa necessariamente estar doente para receber isso. Amém? É saúde em cima de saúde. Jesus prometeu vida em abundância. Amém? É vida sobre vida. Então eu oro para que, caso haja necessidade de uma cura ou necessidade de algo que seja preventivo, que teu coração esteja aberto nessa noite. Amém, queridos? Eu queria compartilhar algo com vocês que Deus tem ministrado na minha vida alguns meses atrás. E eu tenho liberado isso por onde eu passo. Eu vou confiar nas orações que o pessoal da intercessão fez, amém?
Era isso que estava no meu coração, é isso que eu tenho ministrado nos últimos dias. E eu oro para que seja de muita valia para vocês, amém? A palavra de Deus, ela é sempre boa, amém? Ela é sempre boa. Eu oro para que eu não atrapalhe o que Deus quer fazer aqui hoje e que Ele possa falar ao teu coração. Amém, queridos? O que eu queria compartilhar com vocês está no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. A gente vai estar lendo sobre o encontro de Samuel com Deus. E, enfim, a gente vai ler o texto primeiro, depois eu quero te passar o que o Senhor me mostrou. Meu abraço para a pastora que está lá na Flórida. A minha esposa está lá também, amém? E eu estou voltando para lá na terça-feira. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e como das outras vezes chamou: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça o bem que lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o bem que lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Queridos, eu preciso dar um pano de fundo para vocês sobre o contexto no qual o Senhor me ministrou isso aqui. Eu aceitei Jesus há 14 anos atrás. E quando eu aceitei Jesus, eu era um ministro no meio dos jovens, só que do lado de lá. Digamos dessa forma. Eu ministrava para jovens, só que não era a palavra de Deus. Ou seja, eu tinha um chamado para jovens. E eu ainda não tinha descoberto aquele que me deu o dom que eu tinha. Quando o Senhor me resgatou, foi algo que automático, em pouquíssimo tempo, eu estava ministrando para jovens, mas agora na presença de Deus. E foi algo, não sei se pela natureza do lugar onde Ele me chamou, pela linguagem que eu usava, Deus sabe de todas as coisas. Os jovens abriam o coração para ouvir o que Deus tinha para dizer através da minha vida.
Então era como que eu era um jovem ministrando para jovens. O tempo vai passando e hoje já fazem 14 anos que tudo isso começou. E eu, por muitas vezes, continuo ministrando para jovens. Só que agora já não mais como um jovem ministrando para jovens. Eu sou um jovem de 42 anos de idade, ministrando para jovens. Então você tem a tendência de ministrar como que para filhos. A responsabilidade ela aumenta um pouquinho. A gente tende a ter mais cuidado com aquilo que fala. A gente tende a ter mais cuidado como carrega essa presença. Porque a gente percebe que agora é uma geração que vem depois de você, para a qual você está despejando aquilo que Deus colocou dentro de você. E eu acho que isso é natural, e eu acho que é sadio, esse temor. Ele traz um certo desconforto no começo, mas quando você entende que é da parte de Deus, isso te protege. Amém? E eu começo a ver, então, uma geração que eu admiro bastante. Porque na minha época, por exemplo, eu fui ter o meu primeiro computador com 28 anos de idade. Essa é uma geração que já nasce com o iPad na mão. É uma geração extremamente bem informada. Todos nós fazemos parte. Quem está vivo faz parte dessa geração, amém? Se tiver um terremoto no Chile, em 5 minutos está todo mundo sabendo. Se uma coisa acontecer lá do outro lado do mundo, a gente fica sabendo em pouquíssimo tempo. E sabe, é um detalhe, isso é uma impressão que eu tenho, pode não ser, mas é um detalhe, é uma impressão que eu tenho, que quando Jesus ele fala para os seus discípulos a respeito dos sinais dos fins dos tempos, ele diz, vocês ouvirão falar de terremotos, de maremotos, de guerras, de peste, de povo contra povo. Esse vocês ouvirão, talvez me dê a impressão de que ele está falando de algo dos nossos dias, porque naquele tempo, se acontecesse alguma coisa no Chile, por exemplo, aquele povo nunca saberia. Nós vivemos um tempo onde nós ouvimos falar de todas as coisas que acontecem. Então a gente precisa ficar atento a alguns sinais. É a geração mais bem informada que tem e é a geração que tem as piores informações a respeito de igreja. Onde os escândalos correm solto como, meu Deus do céu, quem deu, parece que tomou Red Bull e criou asas. Né? Lá no Brasil a propaganda é Red Bull te dá asas, eu não sei como é aqui. Notícia boa, ela demora para correr, mas notícia ruim corre demais. O paralítico levantou da cadeira de roda, ninguém está sabendo. O cego voltou a enxergar, ninguém ouviu falar. A família foi restaurada, ninguém quer saber. O pastor caiu em adultério, essa notícia corre. Então é a geração mais bem informada que tem, com as piores informações a respeito de igreja. E essa geração, com tudo isso, está vindo para dentro da igreja. A conta não bate. Só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus levantando uma geração que o deseja no meio da bagunça, no meio do caos. Só pode ser Ele. Sabe, eu não quero mais perder o meu tempo olhando para o que está errado. Eu quero ganhar o meu tempo olhando para aquilo que está certo. Fazer o contrário do que está errado não significa que eu estou fazendo certo. Eu posso estar errando para o outro lado. Jesus nunca falou para eu fazer o contrário do que está errado. Ele me falou para copiar o que está certo. Sede santos, como eu sou santo. Olha para o que está certo, olha para Ele e copia. E vai na dele vai na dele que tu brilha. Literalmente. Eu estou aqui atrás do púlpito porque a pastora, Deus abençoe ela com a altura e não muito a mim. Então eu vou fazer um tipo, que nem eu fiz aqui da outra vez, eu vou ficar aqui de lado, fingindo que eu gosto de ficar assim. Senão o pessoal daqui da frente não me enxerga. A gente vive num tempo em que parece que a bagunça, ela está em todo lugar. Não, aí ninguém vê nada mesmo, aí o pessoal do fundo, aí é outro problema, irmão, eu vou ficar aqui mesmo, tá de boa. Eu sou bem resolvido quanto a isso. Deus olhou para mim e falou, esse carinha vai andar muito de avião, eu vou botar ele compacto, ele vai caber. Né? Vou fazer ele de um jeito que ele vai ficar sempre da primeira classe, ainda que ele esteja no fundo do avião, mas tudo bem. Voltei para cá, pronto. Agora vou dar uma surra no cão. Vou ficar aqui assim. Vamos voltar para a palavra. Parece que a bagunça está em todo lugar. Porque você corre para um lado, você vê bagunça. Você corre para o outro, vê bagunça. Tem gente correndo para a igreja. Aí vê bagunça, corre da igreja. E tem bagunça do lado de fora também. As pessoas que abandonam a igreja, culpando a bagunça, correm para um lugar que tem mais bagunça ainda. Meu irmão, se tem bagunça na igreja, imagina do lado de fora.
Tá doido? Eu prefiro a bagunça da igreja 1000 vezes. Eu não troco, eu não troco por nada. As melhores pessoas que eu já conheci na minha vida estavam aqui dentro. As melhores coisas que eu já aprendi na minha vida foi aqui dentro. Então, apesar da bagunça que possa existir no corpo de Cristo, eu não estou falando dessa ou daquela igreja, estou falando do corpo de Cristo, nesse lugar há esperança. Amém? Porque é a casa do Senhor. Então, tudo que Ele for fazer ao redor da terra, Ele vai começar pela sua casa. Ele começa aqui. Ele diz que não faria coisa alguma sem antes falar com os seus servos, os profetas. Amém? Então, se Ele for fazer alguma coisa na face da terra, a igreja é por onde Ele começa. Eu creio numa geração que não vai ser simplesmente luz e sal dentro da igreja, mas do lado de fora também. Eu creio em uma geração que vai transformar o cenário político, por exemplo. Isso não é uma utopia de... não estou aqui viajando. Eu vou te mostrar na Bíblia que isso acontece. Isso pode acontecer? Pode. Só que eu quero que nessa noite o Senhor dê essa injeção de esperança que cura. Porque esperança cura, querido. Sabe o que tira uma pessoa da depressão? Esperança. Ela enxergar um quadro novo. Ela enxergar uma coisa nova. Ela enxergar uma nova oportunidade. Ela parar de olhar para aquele ponto que ela estava olhando e começar a olhar, cara, olha... Isso te tira do lugar onde você está. Botar os teus olhos naquilo que... Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque é algo com o qual a gente deve lutar. Elias sofreu disso. Ele falou, fiquei só. Ele estava vendo só o que estava de ruim. E Deus está falando, querido, ainda tem 7.000 que são meus que eu guardei. Eles não se dobraram. Elias só não estava olhando para o lugar certo. Às vezes a gente precisa ter esperança e olhar para o lugar certo, olhar para a coisa certa. Eu que moro lá no Brasil, vocês que moram na América, a gente tem algumas similaridades entre a estrutura governamental dessas duas nações. O declínio moral que o governo está permitindo e impondo é algo sem precedentes na história. Eu nunca vi no Brasil o que está acontecendo lá. Eu tenho um pastor que mora aqui desde que ele tem 6, 8 anos de idade. Ele fala, eu acompanho presidentes dessa nação desde que eu tenho 6, 8 anos de idade. Eu nunca vi um declínio moral como o que esse governo está promovendo. Então, existem algumas similaridades. E às vezes a gente vê, a gente não sabe para onde correr. Eu quero dizer para você que vale a pena ser igreja. Vale a pena. Amém, queridos? Porque ser igreja não é ir na igreja. Ser igreja é ser aquilo que Jesus pode usar para transformar completamente um lugar. E só dando um pano de fundo nesse tempo que a gente vê, para você perceber que isso acontece em períodos mais difíceis do que esse. Quando Deus chama Moisés para arrancar o povo de Israel do Egito, Moisés tem um cuidado muito interessante que assim, eu tomo como exemplo para a minha vida. Moisés está tendo o seu encontro com Deus. Deus está dizendo para Moisés o que fazer. Deus está dizendo para Moisés como fazer. E Moisés tem uma preocupação muito sadia e interessante. Ele diz, quando o povo perguntar quem é que te apareceu no deserto, o que é que eu vou dizer? Moisés está tendo a preocupação de passar para o povo exatamente o que Deus mostrar. E não de inventar alguma coisa a respeito de Deus para convencer o povo. E Deus dá um nome não muito interessante. Diga que eu sou o que sou. Apareceu para você. Poxa, Deus, não tinha um nome mais legal, mais atraente? Vamos ter uma estratégia de marketing para o povo, né? Querer. Não, eu sou o que sou. Imagina Moisés dizendo para o povo, olha, eu sou o que sou, apareceu para mim no deserto. Oh, mas que nome é esse? Foi o nome que ele deu. Essa é uma das seguranças que nos dá. Nós não adoramos por impressões que nós temos a respeito de quem Deus é. Nós adoramos a respeito da revelação que Ele deu a respeito de si próprio. O que nós sabemos de Deus foi Ele que falou a respeito dele mesmo. Eu creio que dá para confiar. Amém? Então Moisés, é um homem que tem um relacionamento com Deus ímpar. Tanto que quando seu irmão e irmã, revoltados pelo casamento dele, começam a dizer, bom, se Deus fala com Moisés, fala com a gente também. Deus chama os 3 para a tenda. Vamos começar nós 4 aqui. E fala para Arão e Miriam, olha, com profetas, eu falo com sonhos, com visões. Mas com Moisés,
Eu falo boca a boca, face a face, como um amigo fala com o outro. Então você percebe que esse povo tem um líder que tem um relacionamento estreito com Deus. E bons hábitos de uma liderança saudável, de um sacerdócio saudável, podem se espalhar por toda uma nação. A Bíblia diz que por causa de um ato de Moisés, o povo adorava, de um hábito. Moisés tinha o hábito de todos os dias pegar a sua tenda, sair do meio da congregação, armar sua tenda fora do arraial. Lá a nuvem de Deus descia sobre aquele lugar e Deus ficava ali com Moisés. E diz a Bíblia que todo o povo, vendo isso, cada um se prostrava diante da sua própria tenda e adorava a Deus. Então você vai ver um hábito de um sacerdócio saudável se espalhando por todo um lugar. Amém? Moisés, ele cumpre à risca tudo o que Deus mandava ele fazer. E em determinado momento, no momento de ira, de descontrole, Moisés desobedece o Senhor. O Senhor mandou ele falar com a pedra para que ela desse água. Moisés bateu na pedra como ele tinha feito há décadas atrás. Aquilo para Deus foi demais. Talvez a gente possa achar, Deus pegou pesado com Moisés. Poxa, o homem tem crédito contigo, Senhor, alivia dele, deixa ele entrar na terra prometida. Às vezes a gente pensa que por ter um relacionamento estreito com Deus, nós temos regalias que as pessoas não têm. Quando a Bíblia diz o contrário, a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Talvez para qualquer outra pessoa só bater na pedra, não tem problema nenhum. A pedra, enfim, deu água. Mas para quem anda assim com Deus, aquilo para Deus foi um absurdo. Como que você anda comigo desse jeito e me desobedece desse jeito? Você deixou de santificar o meu nome no meio do povo. Então Deus diz para Moisés, você vai levantar Josué no teu lugar. E eu vou ser com ele como eu fui contigo. E ele sim vai guiar essa geração para a entrada na terra prometida. Então Moisés faz isso. Moisés, diante de todo o povo, impõe as mãos sobre Josué. Agora todo o povo sabe que Josué vai ser a figura de Moisés, guiando esse povo para lá. Deus recolhe Moisés e agora Josué entra na terra prometida e Deus começa a falar. E o livro de Josué já começa com a conversa de Deus com ele. Esforça-te, tem bom ânimo, medita na lei desse livro de dia e de noite, eu sou contigo, esforça-te, esforça-te. Ou seja, esse povo que entra agora, essa nova geração que entra na terra prometida, também tem um líder que tem um relacionamento sadio com Deus. Amém? E o povo, aos trancos e barrancos, uma hora ou outra alguém dava uma vacilada, mas eles conseguem conquistar a terra. E o livro de Josué, ele termina com uma declaração muito linda a respeito de Deus. E outra que eu acho não tão linda assim, que Josué deixou. A linda é que o livro termina dizendo que todas as promessas de Deus foram cumpridas. Deus cumpriu tudo o que ele tinha prometido para aquele povo. Amém? A parte de Deus ele fez. Agora que eu não acho tão bonita, essa é uma impressão minha, você tem todo o direito de discordar, mas eu não acho. A gente bota até adesivo dentro de casa, em quadrinho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É lindo isso. Mas o contexto não foi tão legal. Porque eu vejo Josué uma liderança que não deixa sucessor. Ele diz para o povo, olha, vocês adorem o Deus que vocês quiserem. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo diz de bate-pronto, aleluia, nós somos crentes, nós serviremos ao Senhor. Amém? Só que aí entra o período de Juízes. E o livro de Juízes começa dizendo, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Não teve sucessor. E se não tem uma liderança saudável, o povo todo se corrompe. Diz o livro de Juízes que naquela época, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E a bagunça se instaurou. Então o povo entra num ciclo que era... O povo abandona Deus, esquece do Senhor, começa a fazer tudo que Deus mandou não fazer. Se prostitui espiritualmente, de todas as formas. Então, os povos inimigos se fortalecem, dominam o povo, cercam o povo, tomam as colheitas, oprimem o povo, escravizam o povo. O povo então lembra de Deus. Começa a clamar ao Senhor. Deus levanta o juiz. E aí aquele juiz guia esse povo em vitória. Pela mão do Senhor, Deus restaura todas as coisas, dá descanso na terra. Aleluia, glória a Deus. Aí vem o capítulo seguinte. E tornou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o ciclo começa de novo. Eu estou vendo a irmã, aquele sinal, eu achei que a irmã estava dando glória, assim, ó. Ela está fazendo, ó. Desculpa. Amém.
Esse ciclo, ele fica se repetindo. Quando o povo está bem, esquece de Deus. Os inimigos se fortalecem, oprimem o povo clama a Deus, Deus levanta o juiz, restaura o povo, dá descanso na terra e tornou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E sabe que nesse tempo ainda tinha sacerdócio? Aí você me pergunta, como é que estava o sacerdócio para o povo estar desse jeito? A gente chega então no texto que a gente leu. Num sacerdócio, que eu não vou aqui entrar no mérito do que fazia ou não. Eli parecia um homem extremamente omisso. Ele tinha 2 filhos que eram 2 demônios. Ofni e Finéias faziam coisas que Deus chama de execráveis. Eles se deitavam com as mulheres que servem no tabernáculo. Eles roubavam das ofertas que o povo colocava, que o povo trazia em sacrifício a Deus. E qualquer semelhança com os dias atuais não é coincidência. É um sacerdócio que não cabe a mim julgar, mas Deus disse que a iniquidade dele não seria expiada nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. É um sacerdócio que Deus está dizendo, para ele não tem jeito e eu vou acabar com isso. Então eu quero te dizer que se você quiser comparar com os dias atuais, para os nossos dias tem mais chance. Amém? Porque nós vivemos debaixo da nova aliança. E qualquer líder corrupto que hoje tenha na face da terra, por mais louco que esteja, se ele se arrepender, para ele tem jeito. Todos nós temos uma história, uma árvore genealógica espiritual, queridos. E qual de nós nunca teve problema com liderança? Qual de nós nunca discordou? Qual de nós nunca viu um absurdo, uma loucura? Qual de nós nunca teve o seu Eli? Nem que fosse aos nossos olhos. Quantos sabem do que eu estou falando? Amém? E quantos de nós, muitas vezes, tomamos atitudes erradas numa tentativa de promover justiça própria? Quantos aqui já ouviram aquela frase? Eu quero servir a Deus e não a homens. Quantos já ouviram? Momento de cura. Quantos já disseram? E é impossível você servir a Deus sem servir a homens. É impossível. É impossível. Se você não obedece uma autoridade que você vê, como é que você vai obedecer a autoridade que você não enxerga? São princípios. Por isso que honrar pai e mãe é tão precioso para Deus. É a primeira autoridade que Deus coloca na vida de alguém, é pai e mãe. Se o cara não honra pai e mãe, ele não vai honrar professor, não vai honrar polícia, não vai honrar presidente, não vai honrar rei, não honra mais nada. Muito menos Deus que ele não enxerga. Você está entendendo? São princípios. Princípios que você não pode quebrar. E Samuel, ele representa uma geração que aos meus olhos, cara, não era nem para existir. Porque ele é filho de uma mãe estéril. Naturalmente, ele não existiria se não fosse um propósito eterno. Ele não existiria se não fosse o desejo de Deus de transformar a situação. Havia um homem chamado Eucana, e ele tinha 2 mulheres, Penina, que tinha vários filhos, e Ana, que não tinha filho algum. E todos os anos, quando eles subiam a Siló para lá sacrificar, nasceu o bullying. Penina fazia bullying com Ana. Apavorava ela porque ela não tinha filho. Você imagina o tipo de piada que Ana devia ouvir. E Ana disse que não queria comer, só chorava, ficava tristinha. Um belo dia, Ana vai ao templo. Ela foi na igreja do pastor Eli. Está lá o pastorzão Eli sentado na sua cadeira. Ele amava aquela cadeira. Só parece sentado na cadeira, deitado ou morrendo na cadeira. Morreu na cadeira. Alguma coisa você tem que falar com a gente. Ela foi na igreja do pastor Eli para ouvir Deus falar. Ela chega lá e ela começa a orar e fala: Senhor, se tu me deres um filho, esse filho é teu. Se tu me deres um filho, na cabeça dele não vai passar navalha, ele vai ser consagrado. Se tu me deres um filho, ele vai servir todos os dias da vida dele na tua casa. E ela estava só amargurada de espírito, chorando, falando sem mexer na boca, sem sair som algum. E Elisão, já olha para ela, já fala, já chama a mulher de cachaceira. Aparta da bebida forte, você quer, isso é hora. Já deu uma bronca.
Tipo, a primeira vez que ela vai na igreja, já toma uma bronca, já toma logo uma cajadada dessa. Não volta nunca mais. Imaginando os dias atuais, mas não volta nunca. E ela, olha isso, ela chega, Senhor, não tenha a sua filha por filha de Belial. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu estou aqui derramando o meu coração, a minha petição diante do Senhor. E sabe o que ele faz, cara? Ele libera uma palavra. Você fala, Ele libera uma palavra, ele diz, que o Senhor conceda a tua petição. E diz a Bíblia que o semblante dela já não era mais triste. Alguma coisa mudou. Então eu quero te dar esperança, querido, porque se você olha para a bagunça que nós vemos hoje em dia por aí, e você acha que não tem esperança, deixa eu te falar, Deus continua sendo Deus. Ele pode usar quem Ele quiser. Ele pode usar uma mula, Ele pode usar uma pedra se ninguém falar nada, Ele pode usar até eu. Ele pode porque Ele é Deus. Deus é Deus. Eli liberou uma palavra que mudou a vida daquela mulher. Seja feita conforme a tua petição. O semblante dela já não era triste. Ela saiu daquele lugar. Você sabe o que a Bíblia diz? Ela passou antes numa loja de lingerie que tinha lá em Siló, chamada O Segredo da Vitória. No original é O Segredo da Vitória. Coabitou com o seu marido e 9 meses depois, isso daí está na nova NVR, né? A nova versão Rodolfo. Coabitou com o seu marido 9 meses depois, estava lá Samuel. Naquele ano ela não subiu ao templo para sacrificar porque ficou desmamando o menino, mas no ano seguinte ela foi. E ela chega com o menino, está lá Eli. O senhor se lembra de mim? Eu sou aquela mulher que pediu um filho a Deus e Ele deu. E eu trouxe meu filho porque para ele servir no templo todos os dias. E a gente que conhece Eli e que conhece como ele cria filhos, a gente fica na torcida falando, Ana, não faz isso, pensa direito. Não entrega na mão desse homem. Olha o Ofni e Finéias. Ele vai aprender tudo errado, ele vai fazer tudo errado, não saiu coisa boa daqui. Como é que você vai entregar o menino na mão desse cara para criar com os 2 filhos mais velhos, dando exemplo? A gente pensa, essa conta vai dar ruim. Ela entrega, porque o voto dela foi diante do Senhor. E aí a gente entra no texto que a gente leu aqui hoje. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Você acha que ele servia ao Senhor por revelação? Ele foi ensinado a servir ao Senhor. E quem ensinou ele a servir ao Senhor? Eli, cara. Olha, o tema dessa mensagem podia ser, Rodolfo, o advogado de Eli. Mas não é Eli que eu estou defendendo. Eu estou querendo te mostrar que Deus é Deus. Ele pode usar, Ele pode fazer o que Ele quiser em qualquer situação. Ele não depende da capacitação humana. Pode algo bom vir de um lugar ruim? Pode alguma coisa boa vir lá de Nazaré? Pode vir. Vem ver. Amém? Pode vir. Ele servia ao Senhor perante Eli. Foi Eli que ensinou Samuel a servir ao Senhor. E as Escrituras dizem que ele servia realmente ao Senhor. Amém? Saiba que não foi tempo perdido, o tempo que você passou naquele período de prova. Amém? Alguma coisa você aprendeu. Diz a Bíblia que naqueles dias a palavra de Deus era muito rara e as visões não eram frequentes. A palavra de Deus era rara, as visões não eram frequentes. Se você for uma pessoa pessimista, você vai falar, tá vendo? Estava escasso o negócio. Se você for otimista, você vai falar, ainda tem. Ainda tem palavra. Ainda tem uma visão. Ainda que é pouca. Vale a pena ir na igreja, querido? Vai que ainda tem palavra. Ainda tem. Pode não ser do jeito que você gostaria, mas ainda tem. Vai com o teu coração aberto, porque Deus ainda está falando. Se houve algum silêncio profético na história, não foi porque Deus calou a boca, foi porque teve gente que não conseguia ouvir. Porque Ele nunca parou de falar. Ele nunca parou de falar. As visões não eram frequentes, mas ainda tinha. Alguma coisa ou outra ainda tinha.
Certo dia, estando o sacerdote Eli deitado no lugar acostumado, com os olhos escurecendo ao ponto de não poder mais ver. Meu Deus, agora ele já está deitado e cego. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, para aí. Eu quero chamar a tua atenção, porque assim, eu estou falando de cura aqui nessa noite, amém? De você curar o teu coração. Você acha que Samuel era cego? Quem era cego era Eli. Você acha que Samuel não sabia o que acontecia? Você acha que Samuel não viu o que Ofni e Finéias faziam? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia quem eram aqueles caras. Já tinham outros profetas chegado até Eli para falar o que estava acontecendo. Não era encoberto. Todo mundo sabia. Ainda mais quem está dentro da casa. Você acha que Samuel não sabia? Deixa eu te falar. Sabe como é que você consegue permanecer no meio de qualquer bagunça que tenha? Você aprende a descansar na presença de Deus. Todos os dias, descansa na presença de Deus. Porque é nesse lugar que teu coração é aliviado. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Queridos, qualquer momento da tua vida, corre para a presença do Senhor. E lá, o que é que Jesus fala nesse texto? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas. A lâmpada de Deus ainda estava acesa, porque essa lâmpada foi Ele que acendeu. Não é fogo estranho, é um fogo de Deus. Ainda tem alguma coisa queimando, ainda tem uma palavra vindo, ainda tem uma visão ali, a arca ainda está lá, amém? Queridos, tem que ter esperança. Deus ainda é Deus, a igreja ainda é a igreja dele, amém? O sacerdócio ainda foi Ele que instituiu. Não precisa quebrar tudo e fazer uma coisa nova. Não, 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 não. O modelo de Deus, ele é bom. O modelo de Deus é bom. Ele pode restaurar todas as coisas. Diz que então, Deus chamou o menino e disse assim: Samuel, Samuel. E eu acho interessante o que aconteceu em seguida. Porque Samuel gritou: eis-me aqui. E correu direto para Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Samuel, perceba, Samuel não chega para Eli perguntando: por acaso o Senhor me chamou? Eu ouvi alguém me chamar, foi o Senhor? Não, ele chega com certeza: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Eu desconfio que Deus chamou Samuel com um tom de voz ao qual Samuel estava acostumado a obedecer, ao ponto de Samuel confundir a voz de Deus com a de Eli. Então, Eli já não entra mais em questão. A gente está vendo Samuel se comportando diante daquele que o ensinou, obedecendo fielmente, radicalmente. Não interessa o que falam dele, interessa é que ele é líder sobre a minha vida, interessa que Deus estabeleceu dessa forma, interessa que eu vou obedecê-lo radicalmente. Deus chama o menino e o menino corre direto para Eli: eis-me aqui, tu me chamaste no meio da noite. E ele diz: não te chamei, torna a deitar-te. Sabe o que Samuel fez? Correu para se deitar. Ele é obediente, radical. Ele é radical na obediência. Ele tornou a deitar, que nem um soldadinho. Vai se deitar. Prá. O Senhor chamou de novo e disse: Samuel. Samuel fez a mesma coisa: eis-me aqui, corre até Eli. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Com certeza, só pode ter sido Eli, eu conheço a voz. E ele diz: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel, do mesmo jeito, volta e se deita. E a Bíblia diz: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa: é possível servir a Deus sem conhecê-lo? É. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e ele ainda não conhecia o Senhor. Amém? A gente precisa entender que tem muita gente servindo a Deus sem conhecê-lo.
E se isso acontece com um jovem puro, também pode acontecer com um líder maduro. Então é o momento da gente exercitar misericórdia. Entender que talvez algumas loucuras que acontecem hoje sejam porque simplesmente eles ainda não conhecem o Senhor. Basta o Senhor se manifestar, alguma coisa vai acontecer. Amém? Tem muita gente que só serve religião, querido. Tem muito líder maduro que só conhece religião, que nunca teve um encontro face a face com Deus. A gente precisa ser misericordioso, amém? Porque assim a gente alcança a misericórdia. Não é tempo da gente julgar os outros, é tempo da gente saber que os olhos do Senhor estão sobre nós e Ele vai me julgar pela minha conduta. Amém? Eu quero ter uma conduta reta diante de Deus, fazer o que Ele espera que eu faça. Ainda que eu veja coisas erradas, eu fazer uma coisa errada porque erraram não justifica o meu erro. Samuel se deitou. Então o Senhor chamou uma outra vez, e nessa nem aparece o nome Samuel. O Senhor chamou outra vez e ele correu até Eli de novo. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Deixa eu te falar, quem foi que entendeu que era Deus falando com o menino? Eli de novo, cara. Foi Eli que entendeu. Foi aquele sacerdócio corrompido que percebeu que era Deus falando com o menino. Então Eli dá uma direção nova para Samuel. Ele diz: filho, se alguém te chamar de novo, você vai responder assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele deu uma direção. Quem foi que ensinou Samuel a responder a Deus? Você vai sair daqui amando Eli. Samuel voltou para se deitar, mas agora ele voltou com uma direção diferente. O coração dele está preparado para responder diferente. Amém? Entende que tem expectativa agora. Samuel está preparado para ouvir quem ele nunca ouviu, ainda que ele já tenha ouvido outras vezes. Porque se Deus te chama e você não sabe o que é Deus, você não responde. Mas se você está preparado para responder a Deus, cara, Ele só precisa falar, ei, e você, pá, responde de pronto. O coração está preparado. E quando o teu coração está com expectativa a respeito de ouvir a voz de Deus, disposto a dar uma resposta a Ele, cara, você atrai Deus de uma forma diferente. Sabe, eu quero voltar à inocência, queridos. Eu quero voltar à pureza. Eu conversava com um pastor amigo meu lá em Fortaleza esses dias. Ele falando, cara, eu quero crer. Ele falou assim, Rodolfo, se você me falar que você voou orando, eu quero acreditar em você. Se for mentira, aí é problema seu com Deus, mas eu quero acreditar. Quando um pregador subir no púlpito, eu quero esperar Deus falar comigo e não ficar olhando, qual é a desse cara que chegou aí agora, nem sei quem é, será que ele é crente, não sei. Porque a gente faz isso. É tanto machucado no coração, é tanto trauma que a gente já teve, que sobe um cara para pregar. E a gente mede tudo, cara. Imagina hoje, esse violão pintado. Qual é desse cara? Que tem expectativa no teu coração para Deus falar. Porque se tem, meu amigo, você atrai uma presença diferente. E olha, percebe que Deus vai falar agora. O coração de Samuel está pronto para responder. Uau, Eli me falou que era para eu responder a Deus, porque é Deus me chamando. O coração dele está pronto. Eu imagino que os cabelos do braço começaram a esquentar. Ligaram o rir, não é possível. Tipo, já começa a esquentar. Eu vou mais devagar. O ambiente começa a mudar, porque a palavra de Deus diz, então veio o Senhor e ali esteve. A presença chegou no lugar. E Ele chamou como das outras vezes, mas numa atmosfera completamente diferente. Ele chamou como das outras vezes, mas o coração, a expectativa gera uma atmosfera completamente diferente. Imagina a experiência de Samuel. Samuel tinha ouvido aquela voz antes, só não sabia de quem era, agora ele sabe. Então, o ambiente mudou. Daqui a pouco, Samuel. Choque. Mas Eli me ensinou. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Eis que estou para fazer em Israel uma coisa. Uau, meu Deus do céu! Eu me ponho no lugar desse cara. Desculpa, eu fico excitado. Porque, tipo, é bom demais um negócio desse. Imagina, olha o que Deus está dizendo. Eu vou fazer em Israel uma coisa, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Deus está dizendo para um menino o que vai fazer numa nação. Eu vou fazer em Israel. Ele está confidenciando isso para uma criança, cara. Eu vou fazer uma coisa em Israel. Suscitarei contra ele tudo quanto tenho dito a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei. Repete comigo, começarei e o cumprirei. Deus antes diz, estou para fazer em Israel. Perceba que Deus não está mandando Samuel fazer nada. Deus só está dizendo para Samuel o que ele vai fazer. Eu vou fazer. Eu vou começar e eu vou cumprir. Você, só quero que você saiba. Você está percebendo que Deus está forjando um profeta dos bons. Porque se ele foi obediente radicalmente a toda e qualquer direção de Eli, ele vai ser radicalmente obediente a toda e qualquer direção de Deus. Ele não saiu agindo, eu vou acabar com a casa de Eli porque Deus falou que vai acabar. Não, querido, a direção é que Deus ia fazer isso, não é você. Não é justiça própria. Quem trata com liderança é Deus, não é você. Mas eu percebo que, cara, Deus nos prova para nos colocar em lugares mais altos, amém? Deus fala tudo que Ele vai fazer com a casa de Eli, a palavra não é fácil. Só que agora, Samuel percebe que todas aquelas fofocas que ele já tinha ouvido, percebe que todo aquele falatório, aquelas coisas que ele desconfiava, que ele via que ele não achava muito legal, ele agora tem um respaldo do céu, dizendo que aquilo realmente era verdade. Você já percebeu? Você já não faz mais isso porque você é um crente abençoado. Mas naquele tempo, você não conhecia o Senhor, quando você falava mal dos outros. Amém. Você encontra uma pessoa e o assunto vira aquela pessoa contra a qual vocês dois têm alguma coisa. Você compartilha o que você tem contra aquela pessoa, ela também compartilha o que ela tem contra aquela pessoa. E você já percebeu que tudo aquilo que você compartilha aumenta. A multiplicação dos pães é um exemplo legal. O que você compartilha vai crescer na sua mão. Se você falar bem de alguém e o outro falou bem de alguém, quando essa pessoa chega, vocês estão amando ela muito mais do que era antes. E o contrário também é real. Você tem alguma coisinha contra aquela outra pessoa tem outra coisinha. Você compartilha, ela compartilha, daqui a pouco se aquela pessoa chega, fica todo mundo assim. Parece que aumentou. É ou não é? Agora Deus falou para Samuel o que ele acha de Eli. Sabe o que é que Samuel fez? O texto é claro. Nada. Ficou deitado até pela manhã e abriu as portas da casa do Senhor como se nada tivesse acontecido. Vida normal. A vida segue. Então lá vem Eli, aquele que Deus falou mal. Deus falou mal de Eli, tá? Não foi um fofoqueiro qualquer. Deus falou mal de Eli. Vem Eli e fala, Samuel, meu filho. Sabe como é que Samuel se dirige a Eli? Eis-me aqui, Senhor. Igualzinho era antes. Não mudou o tratamento nem um pouco, não perdeu o respeito, não veio com desonra. Exemplar, padrão. Ele fala, o que é que o Senhor te falou? E eu acho lindo porque ele ainda botou uma pressão. Porque assim, eu desconfio, tá? Isso daqui é só uma impressão minha. O que é que o Senhor te falou? Porque Samuel temia relatar a visão a Eli. Ele dá uma apertada. Deus te faça o que ele, bem que lhe aprouver se tu me encobrir alguma coisa. Então Samuel contou tudo e não encobriu nada. Ele entregou a palavra agora para Eli, cara. Mas você percebe que por ele ser um jovem obediente, por ele ter um princípio de honra acima da média, realmente, literalmente esse era mesmo,
É engraçado. A gente só pode rir. Você percebe que não teve tempero de Samuel na palavra profética. Ele entregou do jeito que Deus passou. Não teve exagero. Não teve tipo assim, Deus falou que vai acabar com a tua casa. Não teve tempero, não teve tempero. Ó, o que Deus me disse foi isso. Ele disse que vai fazer uma coisa em Israel. Que todo aquele que é ouvido e tinha os ouvidos, ele falou que vai suscitar contra o Senhor e a sua casa. Porque o Senhor sabia o que seus filhos fizeram e eles se tornaram execráveis. Ele disse que não tem mais jeito, que a iniquidade não será expiada, nem com sacrifício, nem oferta de manjares. Sem tempero. Ele entrega a palavra de Deus do jeito que ela veio. Sabe qual é a atitude de Eli? Em vez de dar uma bolacha, ele fala, foi o Senhor. Faça o bem que ele aprovou. Diz o texto que toda Israel reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Mas quem confirmou primeiro foi Eli. Foi Eli que falou. Foi o Senhor que falou com você. Ele é um profeta reconhecido pelo sacerdócio e por toda a nação. Eu quero que você entenda que a atitude de Samuel diante de Deus e perante Eli, amém? Diante de Deus e perante Eli, fez com que Deus pudesse depositar sobre ele uma unção tão poderosa. E ele era um sinal profético para aquela nação tão poderoso, tão importante, que ele transicionou de juízes para reis. Foi Samuel que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Amém? Então Deus trata o sacerdócio para depois tratar uma nação inteira. Quando Samuel morre, tinha um Davi sentado no trono. Bom, Davi já estava ungido, né? Mas você percebe que Deus restaurou um sacerdócio que refletiu em toda a nação. E se Ana ouve o nosso conselho na hora de entregar Samuel nas mãos de Eli? Aquele nosso conselho, não, Ana, não faz isso. Porque esse povo não presta. Vai congregar em casa, não vai à igreja não, porque a igreja é tudo igual. Fica em casa, lendo a Bíblia, adorando o Senhor sozinho. Como muitos fazem hoje em dia. Deixam de congregar. Queridos, Deus continua sendo Deus. Lá na minha cidade acontecem escândalos também. Tem um pastor em especial na minha cidade que aconteceu uma tragédia na vida dele, um erro que ele cometeu gravíssimo, e essa mancha se espalhou. Era alguém que particularmente eu nunca simpatizei muito, mas não cabe a mim julgar pessoas. Esses dias eu conheci um homem de Deus, um obreiro na casa do Senhor, cara, uma pessoa que fácil de você ver Jesus nele, e ele aceitou Jesus num casamento onde esse pastor estava ministrando casamento. Deus pode usar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Não cabe a nós julgar. Existe um modelo que Deus estabeleceu. Através do modelo, Deus se manifesta. Amém? Através do modelo, Deus se manifesta. Princípio de honra é inegociável. Eu creio que Deus está levantando uma geração de improváveis, como Samuel foi. Porque se Samuel... Perceba isso, a mãe de Samuel era estéril. E ela diz, se tu me deres um filho, eu te dou o filho. Então Deus dá o filho, por causa do que ela disse. Porque o filho é dele, amém? Então você concorda comigo que Samuel não prestava para mais nada nessa vida? Ele só prestava para isso? Porque Deus só deu Samuel por causa disso. Tem um propósito eterno, exatamente, tem um propósito para ele existir. E ele só existe por causa desse propósito. Então eu vejo um número enorme de ministros que hoje em dia estão sendo relevantes no reino de Deus e eram ex-traficantes. Meu pastor era um ex-traficante. O irmão dele, que é pastor também, era outro traficante. E o outro irmão, que também é pastor, era o usuário. Era uma família de traficantes, hoje é uma família de pastores.
Gente improvável. Parece que tudo que faz na vida vai dar errado, até que encontre o propósito eterno. Eu fiz sucesso e estava tudo errado. Meu pastor, uma vez, ele teve uma sacada espiritual assim que eu achei muito legal. Ele falou, cara, o pior fracasso na vida de um homem é ele fazer sucesso naquilo que Deus não aprova. Se fizer sucesso naquilo que Deus não aprova, cara, você tá bem lascado. Porque você vai achar que está certo. Porque o sucesso, ele ilude. Você está percebendo que é uma geração, e aí eu quero te dar ânimo no coração, você fala, poxa, minha vida foi uma bagunça, é tanta história, é um lado detonado, é um envolvimento com drogas, com crime, com prostituição. Cara, talvez você seja uma geração que tem um propósito eterno, servir ao Senhor todos os dias da tua vida. Basta encontrar esse propósito, para você ver tudo se ajustando. Parece que as coisas começam a se ajustar. Eu queria estar orando agora, podia pedir para você ficar de pé no teu lugar? Fecha teus olhos. Querido, você imagina que não deve ter sido fácil para Samuel viver todo esse tempo na casa de Eli, até o encontro com Deus. Ele era uma criança diferente de todas as outras. E como toda criança, ele deve ter tido questões. Por que todo mundo pode ou não? E eu creio que constantemente ele tinha que ser lembrado da história dele mesmo. Para ele entender por que ele era diferente. Para ele entender por que Deus o tinha chamado. Não deve ter sido fácil para ele se manter obediente diante de tudo que ele via. Não deve ter sido fácil continuar praticando a honra diante de tudo que ele via. Realmente ele era diferente. E Deus colocou algo excelente sobre ele. Muitos hoje em dia desistiram do seu chamado, porque simplesmente não querem ser como os ministros que hoje estão em operação. Muitos hoje não querem ser mais pastor porque têm em mente pastores corrompidos. Muitos não querem ser adoradores porque têm em mente adoradores corrompidos. Muitos não querem ser profetas pelas más experiências que já tiveram com falsos profetas. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus libere saúde sobre a tua vida, para você saber que é Deus te chamando e não a religião. É Deus quem te chama. Essa voz que você tem ouvido tanto tempo, que não te deixa dormir, que constantemente te acorda no meio da tua vida, dizendo, ei, eu estou te chamando para mim, eu estou te chamando para mim. É o Senhor te chamando para Ele no meio disso tudo. Perceba que Deus chamou Samuel a primeira vez dizendo Samuel, Samuel. A segunda vez foi Samuel. A terceira vez, nenhum nome apareceu. Não é porque Deus parou de chamar, é porque a gente tem a tendência de endurecer o nosso coração ao chamado, ao ponto dele parecer se enfraquecendo. Mas Ele continua chamando. E quando teu coração estiver disposto a dar uma resposta para Deus, Ele vai chamar em alta voz, como foi na primeira vez. Deus não está te chamando para ser igual. Ele está te chamando para ser dele. Deus não está te chamando para somar no que já está. Ele está te chamando para fazer a diferença. Deus está fazendo uma coisa nova e está saindo à luz.
está saindo à luz. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, debaixo da tua palavra, eu oro por uma geração de ministros que vão se manter fiéis a ti, custe o que custar. Eu oro por uma geração, Senhor, que o Senhor está levantando, que vai restaurar a tua casa. Uma geração tão poderosa em ti, que vai mudar até, que vai trazer realmente avivamento. O texto que nós lemos começou dizendo que as palavras eram raras e as visões não eram frequentes. E ele termina dizendo que o Senhor continuou a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra se manifestava a Samuel. Ele mudou até o jeito da revelação descer. As palavras que eram raras agora são frequentes. As visões que não eram frequentes agora elas vêm o tempo inteiro. Por causa de uma geração alinhada com Deus. Na falta de profecia, o povo se corrompe. Mas quando há profecia, o povo se alinha com Deus. Eu oro por essa geração de ministros, Senhor, que não vai negociar a sua fé. Eu oro por essa geração de ministros que vai se portar diante de Deus com excelência. Uma geração que foi provada e aprovada para que Deus possa confidenciar segredos de Estado, por mais imaturos que eles sejam. O princípio dá o trato certo na palavra de Deus. Eu oro para que o Senhor levante aqui no nosso meio, desperte aqueles que dormiam. Desperte aqueles que dormiam. Samuel dormia num lugar diferente do de Eli, mas dormia na mesma hora. E a voz do Senhor está te chamando. Eu gostaria de orar com pessoas. E eu oro para que você seja sincero nessa hora. Que desistiram do seu chamado pelos maus exemplos que possam ter visto durante a vida. Você sabe que você tem um chamado, você sabe que Deus tem te chamado para algo grande, para servir na sua casa. Mas a má fama de muitos meio que frustrou essa decisão. Eu oro para que pela palavra de Deus que foi ministrada aqui hoje, você receba encorajamento para dizer sim para o Senhor. Se tem alguém que gostaria de dizer sim para o seu chamado, sai do teu lugar, vem aqui na frente, a gente vai estar orando. Se Deus está falando contigo, saiba, isso é sério. Alguma coisa pode ser desatada na sua vida aqui hoje. A palavra não veio antes da resposta. Deus chamou primeiro. E depois que houve uma resposta, então a palavra foi liberada. Aquela revelação que você gostaria de ter, vem depois de você dar uma resposta a Deus. Pode chegar aqui na frente, querido. Chega aqui na frente, por favor. Chega aqui na frente. Pode vir. Se Deus está falando contigo, vem. É uma resposta tua que vai liberar esse fluxo do céu sobre a tua vida. A revelação não vem primeiro. Vem primeiro a tua resposta ao chamado do Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Vai trazendo aqueles que são teus. Vai trazendo aqueles que são teus, Pai. Desperta eles no meio disso tudo. Desperta eles no meio disso tudo. Eu oro para que o Espírito Santo esteja te chamando aí, te trazendo pelo teu coração. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Pai, nós oramos por essa geração de ministros sadios. Por essa geração, Pai, que apesar de todas as mazelas que viram, eles tiveram um encontro com Deus. Santo, santo, santo. Eu gostaria de saber também se tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Talvez você ainda não tenha feito isso. Daquela voz que te desperta no meio da madrugada, é Ele te chamando. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Eu gostaria de estar orando por você. Tem alguém? Faça um sinal com sua mão. Tem alguém?
Eu queria pedir para a igreja estender as mãos para cá, estender as mãos sobre eles. Pai, eu oro para que o Senhor faça a tua obra completa na vida de cada um deles. Que em primeiro lugar, o Senhor ministre dentro dos seus corações a cura. Eu oro para que venha esse bálsamo do céu sobre cada coração aqui. E que eles tenham, Senhor, a habilidade celestial de perdoar. Que eles sejam misericordiosos em não julgar. Mas eu oro para que o Senhor faça novas todas as coisas. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor os eleve em espírito nessa noite. Ao lugar onde o Senhor está. Ao lugar onde o Senhor se manifesta. Eu oro para que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui possam ter um encontro contigo tão poderoso. E dar o devido valor e o devido trato naquilo que o Senhor liberar sobre a vida deles. O poder do Evangelho é a sua pureza. O Evangelho puro. Ele é totalmente e suficientemente poderoso. Eu oro, Pai, para que quando eles passarem adiante o que eles receberam de Ti, isso seja feito com temor, seja feito com zelo, seja feito com simplicidade, como quem entrega uma carta e não adultera o que está escrito. Eu oro para que em nome de Jesus Cristo, Senhor, eles venham viver o melhor tempo de suas vidas. E eu oro, Senhor, para que nações, sim, nações sejam transformadas por causa da resposta que eles te deram. A tua igreja, a tua noiva nasceu para ser praticante de atos de justiça. E esses atos de justiça podem transformar o lugar onde nós estamos. Assim como a terra reage à prática do pecado, ela também reage à prática da justiça. Eu oro para que o Senhor dê a eles a habilidade de em Ti fazer a Tua vontade. E que eles sejam tudo aquilo que o Senhor sonhou. Eu oro por essa geração de ministros que despertou. Que encontra descanso na Tua presença. Que encontra descanso na Tua presença. O coração pode estar pesado, mas na presença do Senhor, ele sai de lá leve, aliviado. É uma prática que deve ser feita todos os dias, diariamente. Fugir da aparência do mal. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor os guarde, os proteja e que eles sejam luz. Que eles sejam esse sinal profético para essa geração. Nós cremos que a Tua casa ainda será totalmente restaurada. Que a Tua noiva, Senhor, vai resplandecer com vestes de linho fino e puríssimo, resplandecente. Nós cremos, Senhor, na Tua noiva imaculada, na Tua noiva santa. Nós cremos que ela existe e nós queremos ser. Faz em nós, Senhor, a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Eu oro para que sobre eles o Senhor coloque o Seu manto. Sobre eles o Senhor coloque o Seu manto. Esconda-os no Seu manto, Senhor. Samuel estava na casa de Eli, mas todos os anos era sua mãe quem trazia um manto novo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor coloque sobre eles o Seu manto. Que eles sejam escondidos em Ti, protegidos e guardados em Ti. Ainda que eles habitem num ambiente de corrupção e de iniquidade, ainda que em todos os lugares haja injustiça, Senhor, protege-nos, blinda-nos, Senhor, protege o nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nós queremos levantar um clamor, sim, Senhor, por todos os ministros que hoje se encontram desligados de Ti, para que eles possam voltar. Nós oramos pela conversão de muitos pastores, pela conversão de muitos adoradores. Nós oramos para eles voltando para o altar, deles voltando para a Tua presença. Nós oramos, Senhor, por frutos de arrependimento, Senhor, porque isso seria poderoso demais, Aqueles que foram seduzidos pelo dinheiro, voltando para a Tua presença. Aqueles que foram seduzidos pela fama, voltando para a Tua presença. Produzindo frutos de arrependimento publicamente, confessando e se convertendo verdadeiramente a Ti. Senhor, nós reivindicamos aqueles que são Teus.
que foram levados, Senhor, mas nós reivindicamos eles de volta. Sim, Senhor, não são nossos inimigos, são nossos irmãos, que por descuido, por acreditarem em mentiras, se desligaram de Ti. Nós queremos eles de volta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Faz do Teu povo essa cidade edificada sobre um monte, a qual não se pode esconder. Faz do Teu povo essa lâmpada que tem que ficar no meio da sala, no lugar mais alto, e dar luz para todos que estão na casa. Usa-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém, queridos? Foi um prazer poder estar aqui com vocês.